Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. Livro aos Romanos, capítulo 3, versículo 19 ao versículo 20. Glória a Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19 e versículo 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra. Senhor, que o Espírito Santo venha transmitir ao nosso coração as verdades do Senhor. Dá-nos a revelação da tua palavra e que essa palavra encontre um coração ávido, um coração preparado, sequioso para receber esta boa semente. Porque nós desejamos a tua palavra. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado a Deus. Aleluia. Opera o milagre nessa tarde e noite, nessa viração do dia. E que todas as expectativas do coração do teu filho e da tua filha sejam alcançados para a glória eterna do teu nome e para a bênção de cada um nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Sabemos que quando Deus instituiu a lei, não a instituiu para justificar o homem. Até porque a Bíblia diz que aonde não houver lei, aí não pode existir pecado. Então, a lei veio elucidar o pecado, veio mostrar o pecado, para que o homem pudesse tomar uma posição diante de Deus e buscar uma vida de santidade na sua presença. A lei era dividida, ou é dividida em três partes: a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Então nós vemos que na lei moral está resumido no decálogo de Moisés, nos 10 mandamentos. Muito conhecido, pouco vivido, de judeus e gentios. A lei moral de Deus. Deus também instituiu a lei civil, porque essa lei era para a normativa da vida de Israel como nação. Então, as leis eram leis da propriedade, do casamento, enfim, as leis cíveis, para que eles pudessem ser conduzidos, para que eles pudessem realmente caminhar na direção de Deus como nação. No decálogo, a lei moral, ali ela particulariza o homem com Deus. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, com relação do homem para com Deus. E agora nós vemos a lei civil, era a lei, a normativa de Deus, as orientações de Deus, para que o povo pudesse viver como nação de Deus. Assim como todas as nações têm as suas leis, nós no Brasil temos a nossa Constituinte, que são as leis que regem a nossa nação. Israel também, Deus deu a sua Constituinte, que era a lei civil. Depois Deus deu a lei cerimonial. A lei cerimonial é onde o homem apresentava o seu sacrifício a Deus, a sua rendição a Deus, o reconhecimento que precisava do perdão do Eterno.
E ali trazia o seu cordeiro, o seu animal, impunha as mãos sobre a cabeça daquele animal, como que transmitindo o seu pecado para aquele animal. O sacerdote cortava o pescoço daquele animal, coletava o seu sangue e derramava sobre o altar. E ali aquele homem era perdoado através do sangue. Porque a Bíblia nos ensina que não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. E aquele cordeiro exposto ali, morto sobre aquele altar, queimando, ou partes do cordeiro, estava prefigurando uma figura futura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, quando João Batista viu pela primeira vez a Jesus, ele se reportou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele cordeiro simbolizava o próprio Cristo, era um protótipo, uma figura futura do Cristo que iria morrer, derramar o seu sangue e redimir toda a humanidade. Agora, ali no Sinai, na região do Sinai, no Monte Horebe, Deus leva Moshe para entregar-lhe as leis do Senhor, para que Israel pudesse ser conduzido. Então a lei cerimonial, eu creio, uma das mais importantes, porque a lei moral, importante, porque falava da conduta do homem com relação a Deus e com relação aos próprios homens. Já na lei civil, era a sua conduta no dia a dia, como pessoa, como cidadão israelense. Mas a lei cerimonial é onde estava a questão do perdão. Então Deus instituiu a lei, abriu os olhos do homem. Agora o homem é cônscio do seu próprio pecado e ele precisa confessar esse pecado. Ele precisa levá-lo aos pés do Senhor. Ele precisa de um redentor. E ali estava aquele animal representando Cristo, que morreria por todos e derramaria o seu sangue. Já pensou? Se Deus criasse a lei moral, a lei civil, e não criasse a lei cerimonial, como aquelas pessoas chegariam ao arrependimento? Mas graças a Deus, que quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele nos apresenta o caminho para o perdão. E o caminho para o perdão é o Senhor Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, 7 a 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então sempre o homem foi carente de perdão. O homem sempre foi carente da graça de Deus. Então hoje vemos pessoas tentando viver debaixo da lei. Esse capítulo 3, o capítulo 3 de Gálatas, Paulo começa a mostrar que aquele que porventura tentar viver debaixo da lei, viverá debaixo da maldição da lei. Porque é a lei que mostra se eu sou bendito ou maldito, se eu pratiquei o crime ou não. Então quem tenta viver debaixo da lei, segundo, ele tenta anular a lei da graça e certamente o sacrifício de Cristo na cruz. Mas o que fazer com a lei? A Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo e uma das funções dele como judeu e como resgatador da humanidade, de toda a humanidade, a Bíblia diz que ele cumpriu toda a lei, salmos e profetas. Ou seja,
ele cumpriu toda a palavra. Ele cumpriu toda a lei. Lucas 24, verso 44. Então eu não podia, você não podia, nós não podemos. Quem cumpriu a lei? Ninguém. Isso não quer dizer que a lei seja má, seja ruim. Muito pelo contrário. No Salmo 19, versículo 7, a Bíblia diz: porque a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha, esse conhecimento é tão grandioso e poderoso e maravilhoso, que é como destilar dos favos de mel. Então, meu amado, não é a lei que é ruim, a lei que é inconveniente, não. Somos nós que não temos a capacidade de cumpri-la. E diante disso, no Velho Testamento, Deus já providenciou o altar para a pessoa trazer aquele animal e através daquele sangue, declarando o seu pecado e recebendo de Deus a liberação do perdão. Glória a Deus. Hoje nós não precisamos mais de apresentar animal ou animais. Por quê? A Bíblia diz que Jesus, como Cordeiro de Deus, ele veio, morreu, derramou o seu sangue, e todos aqueles que creem em Jesus e confessam os seus pecados a eles, ele os perdoa e cancela todo o poder do pecado. Amém? Então é interessante a gente saber que hoje nós estamos debaixo da lei da graça. Isso não quer dizer que nós estamos na irresponsabilidade. Muito pelo contrário. A lei da graça, às vezes, ela é mais dura do que a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, se a pessoa matasse, ele era condenado à morte. E Jesus disse: aquele que pensar matar o seu irmão, ou chamar o seu irmão de raca, amaldiçoar o seu irmão, ele já é determinado à morte. Então a graça não é irresponsabilidade. A graça é comprometimento com Deus. Assim como Moisés subiu aquele monte e fez uma aliança com aquele povo, Jesus ali pendurado no madeiro, ele declarou a nossa aliança. E lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23 em diante, a Bíblia diz que o sangue derramado na cruz por Jesus é o sangue da nova aliança. Aliança que nos reconcilia com Deus. Então, assim como os judeus tinham uma aliança com Yahvé, ali feita no Sinai, feita com Abraão e outras alianças que Deus fez. Aleluia! Agora, no final, Deus fez aliança através de Jesus. Deus fez 7 alianças com o homem, e a 7ª é gloriosa, poderosa, eterna e redentiva, que é a aliança feita pelo sangue do Cordeiro. Então nós estamos vivendo o tempo da graça, por causa disso que a Bíblia diz que Deus nos libertou da escravidão do pecado, do poder da morte. Deus agora estabeleceu uma aliança conosco. Então, querido, olhando assim rapidamente, a lei de Moisés, a lei de Moshe, ela é como espelho de Deus para o homem. Porque a lei refletia a própria imagem da pessoa. A lei denunciava o que estava no seu coração. A lei denunciava tudo aquilo que o homem tinha feito e as suas consequências. A Bíblia diz em Tiago que a palavra é como espelho. Apóstolo Tiago, ele escreve e diz que a palavra de Deus para nós hoje, na graça, é como espelho. E quando nós nos postamos diante desse espelho, nós vemos a nossa imagem distorcida. O que a Bíblia está dizendo sobre isso? Na época
do apóstolo Tiago, não havia espelho. Os espelhos eram feitos de bronze polido. E esse bronze polido refletia a imagem da pessoa, o rosto da pessoa. Mas, porém, ele projetava a imagem distorcida. Então, o apóstolo, aproveitando essa situação do espelho, mostra uma realidade. Quando nós deparamos diante da graça, da lei da graça, que quem rege a palavra de Deus, nós vemos os nossos próprios pecados, as nossas fraquezas, dificuldades. Aleluia! Mas nós não vemos para nos condenar, não, muito pelo contrário, para buscarmos a cada dia sermos santos, nos apartar do pecado. Aleluia! E segurar firme nas mãos do Eterno. Então, é interessante que hoje nós estamos vivendo um tempo de graça, mas de responsabilidade, aonde nós precisamos perceber os princípios da graça, as determinações da graça, as orientações da graça, para não desviarmos do caminho do Eterno. Não são poucos aqueles que dizem amar a Deus, mas negam a fé em Cristo Jesus e não permite que Ele seja Senhor e Salvador da sua vida. Alguns dizem, eu não preciso de Jesus, pois baseio a minha vida nos 10 mandamentos. Como já falei, os 10 mandamentos é parte da lei de Moisés. Os 10 mandamentos faz parte da lei moral. Era a lei moral, é a lei moral. Então, a ela seria importante perguntar, você pode citar para mim todos os 10 mandamentos? Você já obedeceu algum deles? A Bíblia diz que se nós formos observar, viver debaixo da lei, quem quebrar um mandamento quebrou toda a lei, desmoronou tudo. A Bíblia afirma que aqueles que querem viver pela lei estão debaixo de apuros, estão debaixo da maldição da lei. Da maldição da lei. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Se quebrou um mandamento, quebrou toda a lei. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 10. A lei nunca foi dada para justificar a pessoa. A lei tem um poder condenativo. A lei, diz o apóstolo Paulo, é como um pedagogo, um professor, aquele que ensina. Ela leva ao conhecimento do pecado. Porque a lei de Deus nunca foi dada a pessoa alguma para que ela seja justificada. Ela é um espelho moral que mostra a nossa verdadeira situação diante do Senhor. Espelha diante do Senhor os nossos pecados para nos levar para os braços de Jesus. A Bíblia denuncia o que está errado em nós e, consequentemente, nós corremos para os braços de Jesus e alcançamos dele o seu perdão. A lei diz, você não é bom o suficiente. Você precisa da ajuda de Deus. Então, meu amado, existem muitas falácias, existem muitos argumentos teológicos indevidos. A Bíblia, toda a Bíblia é maravilhosa. A lei não é má, a lei é perfeita. Mas graças a Deus, vendo Deus que nós não cumpriria jamais a lei, e ninguém a cumpriu, Ele enviou Jesus, nascido no tempo certo, nascido debaixo da lei, nascido de mulher. Gálatas capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus compara a lei ao espelho. Os espelhos são muito úteis.
Pensa bem, você sai com os amigos, com a família, vai ao restaurante, comer um churrasco, quem sabe, né? Não é coisa ruim. Um prato que você gosta, e de repente os amigos, as pessoas começam a olhar para você e rir, notar que alguma coisa errada está com você. Não sei se já passou por essa experiência. E ali, né, eles estão rindo enquanto você fala. É bem provável que eles não te disseram algo que você precisa saber. Eles ficam constrangidos. Quem sabe ele viu alguma coisa na sua dentadura, ou ao comer você sujou parte da boca, está meio fora do princípio. Então, você vê aquelas pessoas rindo, ninguém fala nada, aí você vai ao banheiro. Você vai ao banheiro e percebe. Estamos falando como família. Você percebe um pedacinho da alface grudado no dente, uma casquinha do feijão grudado no seu dente. Quem mostrou isso para você? Foi o espelho. Você olhou para o espelho e o espelho fez você perceber esse corpo estranho que ficou parado nos seus dentes. Um pedacinho da folha da alface, uma casquinha do feijão, outra coisa qualquer. Isso acontece com qualquer um, não fique preocupado. Então, seus amigos não te falaram a verdade. Eles não te falaram a verdade. Quem falou a verdade foi o espelho. O espelho revelou o que estava fazendo com que todos naquela mesa estavam rindo de você. Assim é a lei de Deus. Ela não nos foi dada para nos justificar, para sermos justos, e sim para nos mostrar que estamos muito longe disso. Por causa disso, que no capítulo 5 de Romanos, verso 1, a Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nosso justificador. Ele não nos faz justo, porque nunca seremos justos. Ele nos declara justo, nos declara livre, porque o justo é Ele. Então, meu querido, nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu: sabemos que tudo o que a lei diz, ou diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja debaixo do juízo de Deus. Glória a Deus. Então a lei, nós temos que saber que ela não é má. Mas foi através da lei que veio a condenação do homem. Antes da lei de Moshe, o homem via na fase da consciência. Começou na fase da inocência, passou a fase da consciência e agora a lei veio para desvendar o pecado na vida do ser humano. Glória a Deus. Então todos aqueles que têm sido expostos à verdade da lei do Senhor, serão punidos, a não ser que se arrependam e sejam justificados por Jesus Cristo. Então, quando eu sou justificado, Ele declara diante do Pai, aleluia, que Ele me limpou com o seu sangue e me declarou justo diante de Deus. Glória a Deus. E aqui no versículo 20, a Bíblia diz: visto que ninguém será justificado diante de Deus, dele, por obras da lei, porque a lei não pode justificar. A função da lei é condenar. O juiz, magistrado, ele usa a lei e enquadra o elemento, a pessoa, nos princípios da lei.
E assim é Deus. E agora a Bíblia diz que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Porque aonde não há lei, não existe pecado. Eu gosto muito de exemplificar esse fato. Você tem o seu automóvel, vai estacionar, e você vê uma placazinha, um E bem grande, uma placa redonda, um E bem grande, com X em cima. Ali está, aquela placa é o representante da lei, é o acusador da lei. Aqui aquela placa está dizendo, você não pode parar, nem estacionar. Mas eu vou rapidinho, eu vou só entregar aquele papel ao meu vizinho, eu vou só entregar essa coisa aqui, essa mercadoria, aqui na loja, mas é coisa de minutos. Mas aquela placa está denunciando, você não pode parar, nem estacionar. Estacionar é sair do carro e deixar ele lá, sem condutor. Assim é a palavra de Deus. Aonde não houver lei, não existe pecado. Mas a lei veio desvendar o pecado, para que nós declarássemos a nossa dependência a Deus e fôssemos justificados por Ele. Nós vamos orar a Deus nessa hora. Eu não sei como é que você está vivendo, mas saiba, só seremos vencedores sobre o pecado através do sangue, da nossa confissão e do derramar do sangue do Cordeiro e da justificação dele para as nossas vidas. O homem justificado, ele tem paz com Deus. A mulher justificada, ela tem paz com Deus. E tudo isso é por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A lei é o espelho da lei. É o espelho de Deus. A lei é o espelho de Deus. Não fique preocupado. A denúncia vem. E na hora que a palavra denunciar você, a mim, a nós, o que devemos fazer? É confessar o nosso pecado. Nos render aos pés da palavra. Nos render aos pés de Jesus. Confessar. E sermos livres e libertos para a glória eterna do nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu não sei como é que está o seu coração, como é que estão as suas coisas aí na sua casa, mas Deus quer promover uma profunda paz no seu coração, uma profunda paz na sua alma, na sua família, na sua casa. Porque se tem um lugar que não, dois lugares que não pode faltar a paz, primeiro é no nosso interior e segundo em meio no nosso lar, em meio à nossa família. É o lugar, é o oásis de Deus. A família é o oásis de Deus. É o lugar que nós entramos e nos sentimos bem, porque estamos ali convivendo com a nossa família. Então, meu amado, nós vamos orar. Amém? Se você pecou, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Não deixe Satanás acusar a sua mente. Não, você não tem mais perdão. Deus não vai te ouvir mais. Ele vai te ouvir sim. Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Pai eterno, Pai de amor, Pai de graça e de misericórdias, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor cumpriu toda a lei para que nós pudéssemos em Ti cumpri-la. Obrigado porque o Senhor instaurou a lei da graça, a lei do perdão, da justificação, a lei da reconciliação, porque antes do Senhor ninguém poderia ser reconciliado,
Porque a tua palavra diz que o Senhor veio para rasgar o véu da separação de alto a baixo e tirar todo o nível de separação, para que nós tivéssemos acesso ao eterno Deus, a Yahvé Todo-Poderoso, ali pudéssemos colocar todas as nossas culpas, as nossas queixas, os nossos pecados e as nossas dificuldades. Meu Deus, muito obrigado por Jesus, porque Ele veio nos ligar ao Senhor. Ele é o único mediador entre nós e o Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, que possamos crer irrestritamente que o teu sangue é poderoso para cancelar toda espécie de pecado e nos purificar de toda maldade. Ajuda-nos, tenha compaixão do teu filho e da tua filha, que haja paz nessa casa, que haja arrependimento, que haja salvação nesta casa, que haja salvação nesta vida, Pai, e que o sangue do Cordeiro não mais seja passado nos umbrais das portas, mas que esse sangue do Cordeiro seja derramado sobre esta vida, sobre esta família, trazendo a redenção do Senhor, o livramento da morte eterna e a reconciliação com Deus. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.